Olá pessoal, bem-vindo à videoaula de minimização de autômatos. Somos alunos graduandos em Ciências da Computação pela Universidade Federal de Alagoas, campus Arapiraca. Nosso professor é o Alexandre Paes. Nossa equipe é formada pelos seguintes integrantes: Clóvis Oliveira, Gleivson da Silva, Jorge Damasceno, Lucas Severo e Marcos Heriberto. Bem, a minimização de autômato preocupa-se em reduzir os números de estados possíveis de um determinado autômato. Bom, a cardinalidade do autômato original ela deve ser maior ou igual ao autômato final. É bom lembrar também que o autômato final ele é mínimo e único, ou seja, os estados existentes no autômato original, pós a minimização, devem ser equivalentes ou isomórficos ao autômato final. A minimização não induz a melhoria de eficiência. O que define eficiência é o tempo de consumo da string. Assim, pessoal, temos por conclusão que a minimização do autômato gera uma menor estrutura para um autômato final possuindo seus estados equivalentes ao autômato inicial. Então, o que precisamos para realizar o processo de minimização de autômatos? Como demonstrado nesse slide, nós temos que obedecer 3 regras. Primeiro, o nosso autômato ele deve ser um autômato determinístico. Na regra B, os estados desse autômato têm que ser estados alcançáveis a partir do estado inicial. E na regra C, a função programa ela deve ser total. Se o nosso autômato ele obedecer a essas 3 regras, logo ele poderá ser minimizado. Mas existe a segunda pergunta: e se de repente ele não estiver atendendo a esses pré-requisitos? Daí nós teremos que realizar processos para fazer com que esse autômato possa ser minimizado. Quais são esses processos? Mais uma vez temos esses blocos demonstrando. O nosso primeiro processo seria gerar um autômato equivalente, ou seja, gerar um AFD equivalente. Depois, será necessário eliminar os estados inacessíveis. Então, teremos que eliminar os estados inacessíveis e aí esse seria o processo B. E o terceiro processo seria transformar a função programa em total. Logo, nós teremos o nosso autômato mais uma vez pronto para ser minimizado. E aí, concluindo, nós vemos as 2 etapas. Quando o nosso autômato ele tem que atender aos pré-requisitos, exibido aqui de um lado, e do outro lado, quando esse autômato não atende esses requisitos, nós temos que realizar esses processos. Um passo importante é saber construir o algoritmo de minimização, sendo que o mesmo é subdividido em 5 partes. O primeiro passo é escolher a tabela que será usada para a combinação dos autômatos. Nesses slides contém alguns exemplos que podem ser adotados para realizar esses processos, sendo que a escolha da tabela é apenas com o intuito de combinar todos os estados possíveis. O passo 2 é a marcação dos estados trivialmente não equivalentes, ou seja, o conjunto dos pares entre estados finais e não finais. O passo 3 é a marcação dos estados não equivalentes restantes. Nesse caso, há necessidade de seguir algumas regras. A primeira é que se um estado PU for equivalente a outro estado PV para um símbolo A, então que o IQV resultantes desses estados não devem ser marcados. Se esses mesmos estados forem diferentes e não estão marcados, deixe-os para análise posterior. Caso esses estados não são equivalentes e estão marcados, que o IQV deve continuar marcado. Se que o IQV encabeça uma lista de pares, marca todos os pares dessa lista. Ou seja, se algum elemento de que o IQV for o mesmo do par PU e PV, então marca todos os elementos dessa lista.
O passo 4 consiste apenas na unificação dos estados equivalentes. Para isso, verifica-se a transitividade entre os estados, ou seja, para um estado X, que consome algo e vai para Y, e Y consome algo e vai para Z, então X também vai para Z. Outro fator importante é que os estados equivalentes não finais também devem ser unificados, de mesma forma para os estados finais. Se o estado não final for equivalente e existe um inicial, então o unificado também será inicial. E por fim, o passo 5, onde o mesmo detém-se na exclusão dos estados inúteis. Ou seja, um estado Q é inútil se ele é não final e a partir dele não atinge o estado final. Agora vamos resolver um exercício do livro de Paulo Menezes, Linguagens Formais e Autômatos. Temos a tabela consumindo o alfabeto AB com todos os estados e suas transições, sendo que Q0 é o estado inicial, Q4 e Q5 são estados finais. A partir dessa tabela, construímos a representação gráfica desse autômato e, para minimizar esse autômato, o primeiro passo é construir uma tabela onde que a gente possa relacionar todos os estados com os demais. Vamos consumir, como já visto, uma string W qualquer e, de um lado, chegar um estado de aceitação e, do outro lado, chegar a um estado de não aceitação. Por exemplo, qualquer estado final, como é uma das propriedades já vista, exemplo de Q5, é distinguível dos demais estados pela cadeia vazia, consumindo a cadeia vazia, que aqui já está marcado a intersecção dele com Q0, Q1, Q2 e Q3. Por quê? Consumindo a cadeia vazia estando em Q5, permanece em Q5, que é um estado de aceitação. E nos outros estados, consumindo uma cadeia vazia, vou permanecer neles, que é por não ser estados finais, é uma situação de não aceitação. A mesma coisa serve para Q4. Q4 é um estado de aceitação, um estado final. Consumindo a cadeia vazia, eu posso permanecer nele, que é um estado de aceitação e a palavra será aceita. Já estando em Q0, Q1, Q2 e Q3 e consumindo a cadeia vazia, vou permanecer respectivamente em cada estado, que não é um estado final e a palavra vazia não será aceita. Marcamos com X a intersecção de todos os estados que forem distinguíveis. Em alguns livros, exemplo do livro de Paulo Menezes, essa tabela a gente deixa em branco os estados que forem equivalentes. Para melhor visualização aqui nesse vídeo, vamos marcar com um círculo, com uma bolinha, certo? O estado Q4 e Q5, a intersecção dele aqui, é um estado que são equivalentes. Como? Eu não vou encontrar, não vai existir um string W que, partindo de Q5, ela seja aceitável e, partindo de Q4, ela não seja aceita pelo autômato. Ou vice-versa. Se consumindo qualquer string, eu não vou ter de um lado um estado de aceitação e do outro um estado de não aceitação, então os estados serão estados equivalentes. Exemplo, Q5, se eu consumir A, eu vou para Q2, que é um estado de não aceitação, e Q4, se eu consumir A, eu vou para Q3, que é um estado também de não aceitação. Se eu consumir AA, estando em Q4, eu vou para Q3, consumindo A, e em Q3, consumindo A, eu vou para Q5 e estado de aceitação. Se eu estiver em Q5, consumir A, eu vou para Q2 e em Q2, consumindo A, eu vou para Q4, também estado de aceitação. Isso vai servir para qualquer string do alfabeto AB nesse autômato. O estado Q1 e Q0 eles são distinguíveis pela string AA. Então, estando em Q0, consumindo A, eu vou para Q2, consumindo A, eu vou para Q4, estado de aceitação. Estando em Q1, consumindo A, permaneço em Q1, consumindo A, eu permaneço em Q1 novamente, que é um estado de não aceitação, logo, elas são distinguíveis. Q2 e Q0, a gente pode distinguir eles com a string A. Então, estando em Q2, consumindo A, eu vou para Q4, que é um estado de aceitação, e estando em Q0, consumindo A, eu vou para Q2, que é um estado de não aceitação por não ser um estado final. Q2, Q1, posso novamente a string A. A string A estando em Q2, eu vou para Q4, que é um estado final de aceitação, e estando em Q1, consumindo A, permaneço em Q1, que é um estado não final e de não aceitação. Q3 e Q0, eu posso novamente usar a string A como exemplo. Estando em Q3, consumindo A,
eu vou para Q5, que é um estado de aceitação. Estando em Q0 consumindo A, eu vou para Q2, que é um estado de não aceitação. Q3, Q1, novamente a string A. Q3 consumindo A, Q5, Q1 consumindo A, continua em Q1, que é um estado de não aceitação. Agora, novamente, vamos perceber que Q3, Q2 não vai existir uma string W, seja ela qual for, que de um lado seja aceitável pelo autômato e de outro lado ela não seja aceita pelo autômato. Então vamos dar dois exemplos aqui. Então, estando em Q3 consumindo BB, eu estou em Q3 consumindo B, eu vou para Q4, consumindo B eu vou para Q2, que é um estado de não aceitação. Se eu estiver em Q2 e consumir B, eu vou para Q5 e consumindo B eu volto para Q3, que é um estado de não aceitação. Agora eu vou consumir string B. Estando em Q3 consumindo B, eu vou para Q4, que é um estado de aceitação. Estando em Q2 consumindo B, eu vou para Q5, que também é um estado de aceitação. Logo, não haverá nenhuma string W que, consumida de um lado, será aceita e do outro lado não será aceita. Em todos os casos, ambas serão aceitas ou ambas não serão aceitas pelo autômato. Qual é o pulo do gato para a gente minimizar esse autômato? Substituir Q4 e Q5 por X, ou uma variável qualquer, e Q3 e Q2 por uma outra variável. Os estados pares equivalentes, trocar por uma única letra ou uma única estado. Vamos pegar a tabela inicial, os estados iniciais, e onde tiver Q2 e Q3 eu troco por essa nova variável, onde tiver Q5 e Q4 eu troco por essa outra variável, no caso aqui X e Y respectivamente. Perceba que quando eu substituir vai aparecer duas linhas de estados que vão ser equivalentes, vão ser a mesma. Qual é o pulo do gato agora? Eliminar o que está duplicado, que não é necessário. Então agora a gente tem essa nova tabela de transição. E agora, pegando essa nova tabela de transição, eu tenho um novo autômato minimizado que consome da mesma forma o alfabeto AB. Continuando com a apresentação do slide sobre minimização de autômatos, agora desenvolveremos outro exemplo. Nesse exemplo, primeiro construímos a tabela de transição. Veja que a tabela possui A como inicial e D como final, e ele consome 0 ou 1. Aqui está a tabela de transição e seu autômato gerado. Nele, vimos o consumo de 0 ou 1 de qualquer string que possa ser definida nesse autômato. Vemos agora a tabela de distinção, que já foi apresentada anteriormente em um outro exemplo. Veja a sua tabela de distinção, veja o quanto ele é distinto ou não distinto. Se seus estados são distintos ou não distintos entre si. Agora vemos os estados equivalentes. Veja que na tupla EC vai receber o novo nome X, FB será Y, G e A será Z. E aqui é o final do autômato, já minimizado com X, Y e Z como estados. Obrigado.